Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Cris Lemos, professora e mentora de autoconhecimento e espiritualidade, especializada na visão de mundo quântica. A visão de mundo quântica que é uma forma de olhar para a realidade integrando ciência e espiritualidade. E aqui no canal você vai encontrar diversos conteúdos que vão te ajudar a viver a espiritualidade de forma prática, profunda e pé no chão, porque é só assim que você consegue ter resultados reais na sua vida a partir da conexão espiritual. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer isso agora. Clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho e assim você vai receber as notificações sempre que entrar um conteúdo novo por aqui. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que é super pedido lá no meu Instagram. É sobre intuição. As pessoas têm muita dúvida de como diferenciar intuição de paranoia, intuição do ego, a voz do coração para a voz do cabeção. Eu vou compartilhar com você o caminho que eu trilhei que me trouxe muita habilidade de usar a minha intuição para tomar decisões, de conseguir distinguir quando é a minha intuição ou quando é o meu cabeção. Então fica aqui comigo, depois no final compartilha nos comentários como é que foi, que chave virou, o que fica com você desse conteúdo que eu tô compartilhando. Combinado? Bom, eu quero começar esse vídeo dizendo que se você tem dificuldade de se conectar com a sua intuição, eu me solidarizo. Acho que é essa palavra. Me solidarizo muito com o que você tá passando, porque eu fui a pessoa que também tive muita dificuldade. Eu tenho um padrão, hoje para quem me conhece acha que não é verdade, mas eu sou uma pessoa bastante racional, que me importa muito com a lógica, que tem a mente agitada. Eu vim de um padrão na minha vida onde eu me preocupava demais com a opinião dos outros, então eu sempre pautava as minhas decisões naquilo que eu achava que os outros esperavam de mim. O resultado disso, eu era extremamente insegura para fazer escolhas, para bancar aquilo que estava vindo do meu coração. E quando eu comecei a entrar nesse mundo do autoconhecimento e espiritualidade, e eu ouvi as pessoas dizendo, se conecta com seu coração, escuta o que seu coração está te dizendo, eu falava, meu Deus do céu, que é isso? Meu coração não tá me dizendo nada, ele só tá batendo aqui dentro do meu peito, ou não tô conseguindo escutar o que ele tá querendo falar. Então, era muito difícil para mim, apesar de eu acreditar, de eu gostar, de eu me envolver com a espiritualidade, eu lá atrás sentia que havia um abismo entre a Cris que eu era e a Cris que eu queria me tornar. A Cris intuitiva, a Cris conectada, enfim. Mas eu quero dizer para você que se eu conseguir, fica tranquilo, tranquila, que você também vai conseguir. E aqui eu vou te trazer alguns insights do que fez muito sentido para minha jornada lá atrás e que me ajudou nesse processo de me conectar com a minha intuição. Eu já quero desconstruir uma das principais dúvidas que as pessoas têm, que é: será que eu não tenho intuição? Será que intuição é um dom que poucas pessoas ou algumas pessoas, aquelas que são mais sensitivas, possuem? É possível que eu não tenha a capacidade intuitiva ou de acessar a minha intuição? E o ponto é, se a gente for pensar na intuição de forma lógica, a gente vai encontrar uma definição no dicionário que diz o seguinte: a intuição é a capacidade de você perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente do raciocínio lógico, de uma análise racional. Então, no dicionário, a gente entende que eles definem intuição como um tipo de inteligência que não é a mental. Se a gente for por uma linha mais espiritual, a gente pode pensar na intuição como uma forma da nossa alma se comunicar com a gente. A nossa alma, ela não fala com a gente por pensamentos, ela não fala o idioma português. O idioma da nossa alma se manifesta através da comunicação intuitiva. E da mesma maneira que hoje a gente tem vários idiomas espalhados pelo mundo, vários povos que falam diferentes línguas, a gente também pode considerar que a nossa intuição vai encontrar uma maneira única de conversar com a gente. E eu vejo que esse foi um ponto que me atrasou um pouco lá atrás. Porque, primeiro, eu acreditava que eu não tinha intuição,
que eu era racional demais para ser intuitiva. Depois eu passei a acreditar que sim, eu tinha a intuição, mas eu rotulava a comunicação intuitiva uma única perspectiva. Então eu ficava apegada de que a minha intuição conversaria comigo daquele jeito que algumas pessoas descreviam. E aí eu não conseguia enxergar a intuição se manifestando em mim de uma maneira única. É o jeito da intuição da Cris conversar com a Cris, que vai respeitar o modo único de ser da Cris. Então eu quero muito reforçar esse ponto com você, porque existem sim alguns pontos principais que a gente pode ensinar, que a gente pode usar como direcionamento para a conexão com a nossa intuição, mas lembre-se sempre que a sua intuição, ela vai ter uma forma única de se expressar para você, porque você é um ser único e nada vai substituir o seu próprio treinamento na linguagem da intuição. Para a gente aprender o idioma, até mesmo o português, a gente não precisou repetir, treinar, se colocar em contato com essas informações para que isso passasse a ser uma habilidade supernatural que flui sem nenhum esforço. Com a linguagem da intuição é o mesmo processo. Todos os seres são intuitivos, alguns mais propensos, mais sensíveis, outros nem tanto, mas tudo é uma questão de treino e dedicação. Um dos principais fatores que criam dificuldades na conexão com a nossa intuição e que criam essa dúvida, né, essa falta de clareza em discernir se é intuição ou se é paranoia, vem do fato de a gente estar dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura ocidental que hipervaloriza o pensamento racional, hipervaloriza os dados supostamente concretos. A gente tem muitas pessoas apegadas a comprovações científicas e toda a nossa experiência sutil, subjetiva, interna acaba perdendo valor, acaba sendo ignorada, negligenciada. O excesso de lógica, o excesso de informação, o excesso de pensamento cria barreiras para que a gente perceba uma outra linguagem que não é a mental, que não é a linguagem dos pensamentos, mas que é a linguagem do sentir, a linguagem dos sentimentos. E a nossa intuição, ela vai vir por essa expressão que não é a mental. Então, sempre que eu fico surda para escutar aquilo que está acontecendo dentro de mim e tô o tempo inteiro olhando para fora, eu tô criando barreiras e aumentando a minha dificuldade de criar o discernimento, de ter clareza para diferenciar o que é intuição e o que não é intuição. Então, o exercício de sim olhar para dentro, sim perceber o que está acontecendo no seu mundo, sutil, subjetivo, o silêncio, autoconhecimento é fundamental para você se sentir mais seguro e seguro na conexão com a sua intuição. Apesar da intuição se manifestar em você de um jeito único e sim depender da sua dedicação, do seu treinamento, do seu investimento em estar na sua própria companhia, do seu investimento em se autoconhecer, a gente pode sim elencar alguns fatores que diferenciam intuição de ego, intuição de paranoia. E o primeiro deles é a gente lembrar dessa diferença. A intuição, ela está muito conectada com o campo do sentir, enquanto o ego, a paranoia, vem pelo campo do pensar, do campo mental. Então a gente pode separar intuição e ego em duas categorias: cabeção e coração. O cabeção, que seria o ego ou a paranoia, vai ter um jeito específico de se comunicar com você, que vai ser por pensamentos. A linha de pensamento é uma linha linear, ou seja, ela vai numa consequência, né, de fatores. Então é um processamento de informação que segue uma linha, que segue uma ordem lógica. Então, se você de repente está pensando sobre um problema e aí você vai juntando peças até que essa junção te leva a uma conclusão, essa conclusão, ela com certeza é válida, mas ela não foi uma conclusão intuitiva. Ela foi uma conclusão que aconteceu por uma somatória, por um processamento mental. Então aí você usou a sua capacidade mental de encontrar respostas, que é válida, mas não foi um trabalho intuitivo. Então existe essa diferença, tá? No processamento mental,
acontece através da mente, pensamentos e segue uma sequência lógica e linear. Um outro fator importante é que quando a informação está vindo da nossa mente e a gente pensou assim, poxa, mas do nada veio essa sensação, ou do nada veio essa orientação. Eu não estou conseguindo passar por esse primeiro filtro. Eu não estou sabendo identificar se está vindo da mente, se está vindo do coração. Não é numa sequência lógica, mas a experiência que eu tenho dentro de mim é uma experiência de peso, de desgaste, de contração. Então, esse é um outro sinal que você precisa ficar atento e atenta, porque a intuição, mesmo quando ela comunica algo que é ruim, ela vem com uma sensação interna de paz, de confiança. O ego, a paranoia, vem com uma sensação de contração, de peso, de cobrança. Então, é um fator que ajuda a gente a perceber uma mudança. Costumo dizer que, às vezes, na sua cabeça, né, dentro de você, você vai estar experimentando um seguinte pensamento: nossa, eu preciso me conectar com a missão da minha alma, eu quero viver o meu propósito. E de repente, até pelas palavras que vão ecoando dentro de você, você pensa, poxa, isso é positivo, eu acho que é a minha essência falando comigo, né, me convidando a viver o meu propósito, a missão da minha alma. Mas se essa voz que parece ser doce, ela tá vindo num sentido de comparação, de pressa, de controle, de apego, opa, atenção, não é a sua intuição, por mais bonito que seja o discurso que está acontecendo dentro de você. Você pode acabar se confundindo, achando que não, é a minha essência falando que eu devo viver o meu propósito. Mas se isso está te gerando medo, insegurança, pressa, cobrança, não é a sua intuição, é o seu ego, é paranoia que talvez esteja sendo alimentada. Você está sofrendo estímulos de gatilhos de comparação. Você está vendo pessoas falando sobre isso e você está se sentindo atrasada, para trás, né? Não conectada ao seu propósito. E aí começa a vir essa paranoia, começa a vir o seu ego tentando se passar por intuição para te fazer seguir por um determinado caminho. Agora, em contrapartida, a gente pode receber da nossa intuição caminhos, informações que são desafiadoras. Eu mesma senti a minha intuição lá atrás me guiando para uma mudança de carreira. E o caminho de iniciar uma nova carreira me colocaria em contato com várias situações desconfortáveis. Ainda assim, essa direção, esse apontamento que vinha pela minha intuição me trazia alegria, me trazia confiança, me trazia expansão. Então, mesmo que a intuição te traga uma informação desconfortável, ela não vai ser experimentada de maneira desconfortável dentro de você. Então, esse para mim é o principal ponto para a gente bater o martelo, prestar atenção. Como é que eu sinto essa informação dentro de mim? Como é que o meu corpo percebe essa informação? Se ele sente contração, anota que é paranoia. Se ele sente confiança, começa a confiar que está mais propenso a ser, de fato, uma informação vinda da sua intuição. E para encerrar esse conteúdo com uma coisa mais palpável, eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo o link para você acessar uma técnica que te ajuda a receber orientações da sua intuição, da sua sabedoria interior. É um exercício que vai colaborar com o seu treinamento, para que você aprenda cada vez mais o caminho para dentro, o caminho para sua essência. E depois que você fizer esse exercício, compartilha comigo lá nos comentários como é que foi fazer essa prática, como é que foi entrar em contato com a sua intuição. Eu te convido também a deixar aqui nos comentários dúvidas, temas que você gostaria de ver aqui no canal para que eu possa me organizar e trazer mais conteúdos relevantes para você. Gratidão pela companhia e a gente se encontra no próximo vídeo.